Boa noite, pessoal. Eu sou o professor Celso Balduino Rivas e vou estar trabalhando um tema hoje com vocês, que é o surgimento da sociologia. Mas antes de nós entrarmos no tema, a gente vai falar sobre a questão da metodologia, que é super importante, né? E eu vou utilizar a metodologia ativa, a qual coloca o aluno como protagonista do seu ensino-aprendizado. E o professor ele fica como o mediador do conhecimento desse aluno. Também os materiais didáticos que serão utilizados: o livro, a lousa digital, o quadro, o GIS, laboratório de informática e o Educatron. Porque a tecnologia ela está presente no nosso dia a dia. Desde a hora que você vai pedir uma pizza, né? Hoje nós estamos na sala de aula, né? No banco, na loja, no supermercado. Então nós temos que estar conectados. É inevitável você estar fora desse mundo tecnológico, né? Então está aí o tema, o surgimento da sociologia, né? E quando a gente fala do surgimento da sociologia, não tem como você falar dos influenciadores, né? Que está aqui, o iluminismo. Quando a gente fala em iluminismo, vem de uma ideia. E quando você tem uma ideia, em alguns desenhos animados, sempre surge uma lâmpadazinha que vem opa, eu tive uma ideia. Então o iluminismo é iluminar, levar as pessoas a refletir sobre essa nova sociedade, né? Os questionamentos sobre, principalmente, que os iluministas eles influenciaram, foram os influenciadores das grandes revoluções, né? O iluminismo ele tem início lá na Inglaterra, depois para a França, né, que foi o seu auge, e acabou se espalhando por toda a Europa, né? As características básicas do iluminismo é a ciência, a razão, né? Então o mundo não deixa de ser explicado através do senso comum e começa a ter explicações científicas, né? Reflexões sobre o mundo, anti-absolutismo, né? Anti-absolutismo, ante aquele poder do rei, né? Onde nós tínhamos a figura do rei lá como um representante divino na terra. Não que os iluministas não acreditavam em Deus, eles eram contra os dogmas da igreja. Está aqui, ó, anti-absolutismo, questionamentos dos dogmas religiosos, defesa da liberdade individual. Até tem alguns iluministas que são muito famosos que falam só pelo fato de você poder se expressar, você já podia até, ele daria a própria vida, né? Está aqui as revoluções do século XVIII. 1750, Revolução Industrial. A Revolução Industrial a gente pega lá e você sabe, todos nós conhecemos, estudamos sobre isso na história. A máquina a vapor é o símbolo da Revolução Industrial, né? Mudança na estrutura econômica, porque tínhamos um sistema de produção artesanal e manual, né? Também tínhamos o que? O sistema de troca. Agora passa a ter uma moeda como forma de pagamento, né? Aqui, 1789, a Revolução Francesa, mudança da estrutura política e econômica, né? Hoje para nós assim fica assim, o que tem de tão especial? Mas para a sociedade da época isso tem uma explicação fenomenal, podemos falar assim, né? As pessoas começam a fazer parte do processo de poder escolher os seus representantes. Então é um fato inédito, né? A Revolução Industrial, desagregação da sociedade feudal, né? Lembra que nós tínhamos a sociedade feudal, depois vem a primeira forma, os primeiros estados, a gente fala dos estados modernos, que é o estado absolutista, né? Consolidação, com a Revolução Industrial, temos a consolidação da sociedade capitalista, com as mudanças na ordem tecnológica, econômica e social, um novo modo de produção das relações de produções, né? De produção. Então, por quê? Como eu já tinha explicado, falado para vocês, tínhamos o sistema artesanal, agora temos o sistema que é o modo de produção passa a ser mecânico e repetitivo, né? A produção agrícola é destinada ao abastecimento das matérias-primas, né? Fluxo migratório para as cidades, né? Indústria, então as pessoas com o cercamento, as pessoas deixam de morar lá na zona rural, acontecendo o êxodo rural, e vêm morar próximo das fábricas, onde começam a surgir as cidades. Inchaço urbano, né? Miséria, mendigância, prostituição, alcoolismo, promiscuidade e epidemias. Tudo isso são as consequências, né? Com a chegada do povo, das pessoas, do êxodo rural, o que vem? Nem mesmo
essas sendo grande cidade, não existia emprego para todo mundo, nem todo mundo, né, estava no mercado de trabalho, e essas são as consequências. Nem tudo, né, foi somente com fatos bons, coisas boas que aconteceram para a nossa sociedade. Né? Temos aqui com as consequências, né, aparecimento de uma nova camada social, os operários, a burguesia, surgem essas duas classes, que é o proletariado e o burguês, a burguesia e o proletariado. Né? O enriquecimento da burguesia, claro, isso é natural, porque o proletariado tinha força de trabalho, enquanto o burguês era o dono das máquinas. A Revolução Francesa, que fica um marco até mesmo pelo fato que a gente sabe que a França, para a época, era um país bastante desenvolvido, né, tinha o seu histórico muito bonito, e era uma grande metrópole. E o que acontece, geralmente, dentro de uma grande metrópole, a tendência é ser seguida pelas demais. Né? Significou o fim do sistema absolutista, dos privilégios da nobreza, estabelecimento das bases de uma sociedade burguesa capitalista. As novas relações de poder, a democracia. Né? Então, agora nós podemos fazer parte do processo político, nós vamos poder votar, poder eleger os nossos representantes. Né? A questão de estar lá estampada, né, que era a base, né, a bandeira da Revolução Francesa, a questão da liberdade, da igualdade, da fraternidade e cidadania. Né? Poder político, a burguesia. Né? Então, a burguesia começa a fazer parte desse processo político. Desestruturação dos fundamentos da sociedade feudal. Né? Então, aí começa a ter basicamente um fim da sociedade feudal. Consequências da revolução, das consequências das revoluções do século XVIII. Desordem social, crise social, né? E utilização do método das ciências naturais. Agora os fatos começam a ser explicados tudo através da ciência, a razão. Né? Os fenômenos sociais podem ser classificados e medidos. Né? O positivismo. O positivismo, a gente sabe que a gente é considerado como o apogeu da ciência. A ciência já começa a explicar todos os fatos. Né? Cientificismo, crença no poder dominante e absoluto da razão, em conhecer a realidade e traduzi-la sob formas de leis científicas. Positivismo, a primeira forma de pensamento social. Então, todos esses fatos, né, concepções, a gente fala de concepções científicas do positivismo, e passado por todas, né, essas fases que esperam justificativas ideológicas da superioridade cultural europeia e da sua expansão colonialista sobre os continentes africanos e asiáticos. O processo de colonização. Com isso surge, né, com o passado, todos esses momentos, a gente já vem aqui falando para vocês, isso é o apogeu do surgimento da sociologia. Não tem como você não ter falado sobre esses temas que a gente tratou aqui, o iluminismo, a Revolução Francesa, a inglesa, as suas consequências e o surgimento dessa nova sociedade, o surgimento da nova sociedade contemporânea. E aí surge essa ciência chamada sociologia para explicar. Sociologia, para uns, para outros, podemos falar assim, estudo da sociedade, claro que é muito mais complexo. E também tem inúmeros autores que a aula hoje não tem como a gente conseguir explicar tudo isso, mas no decorrer das aulas a gente vai estar falando sobre esses pensadores, o Comte, o Durkheim, o Weber e o Karl Marx. O meu muito boa noite a todos e muito obrigado pela participação.